Bom, e a agenda ambiental para o agronegócio em 2017 foi bastante intensa e também trouxe bastante preocupação ao produtor rural. Isso em função do julgamento das ações sobre o Código Florestal, das mudanças também de posicionamento do Ministério do Meio Ambiente, das inscrições no CAR, o Cadastro Ambiental Rural, e o início de intensa fiscalização com multas e outras penalidades. E para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com o consultor e consultor jurídico agroambiental e também professor Pedro Puccini Mendes. Obrigado pela presença mais uma vez aqui no Pecuária BR. Pedro, obrigado, Renata. Fala para a gente como é que ficou o prazo do CAR, mais uma vez prorrogado, quais as novidades para 2018. Boa noite. Boa noite. Pois é, mais uma vez o prazo do CAR foi prorrogado, dessa vez, segundo o Código Florestal, é a última vez, porque era prevista a prorrogação de 1 ano mais 1 e o Código Florestal foi alterado para 3 anos mais 1. Esses 3 anos contados de 2014, então 15, 16, 17, prorrogou mais 1 agora, mais 1 não, mais meio, né? Até 31 de maio de 2018. Esse prazo de 31 de maio de 2018, ele foi prorrogado por um decreto federal que saiu no dia 29 de dezembro de 2017, é o decreto 9257, para quem quiser consultar. Então a gente recomenda, né, agora com esse tempo, esse fôlego extra aí, que o produtor e os técnicos ambientais contratados para fazer o CAR, que procurem, né, corrigir ou fazer complementações, dar uma conferida no cadastro ambiental rural para ver se está tudo em ordem até que o prazo dele se vence. Também fazer o planejamento dos ativos e passivos ambientais. A gente começou falando do CAR, mas 2017 é uma agenda ambiental para o agronegócio intensa mesmo. Por que essa preocupação ao produtor? A preocupação é a interpretação de lei, né? Justamente esse fôlego extra que o CAR vai dar para a gente é o tempo de analisar esse contexto, tudo que está acontecendo agora, porque o Ministério do Meio Ambiente está fazendo interpretações do Código Florestal, né? O Supremo está julgando as ações diretas de inconstitucionalidade, então é importantíssimo que o produtor aproveite esse período agora, né, esse período extra de prorrogação do CAR para organizar, para não ter surpresas, né, no período após a inscrição do CAR. O produtor apenas inscrito no CAR, ele pode ficar tranquilo sobre a regularidade da sua inscrição? Sim, ele pode ficar tranquilo. Isso também é importante que o produtor saiba que isso é uma garantia legal. Isso é uma garantia que está prevista em lei, na verdade prevista no decreto 7830 de 2012. Porque esse decreto ele fala o seguinte, que enquanto não houver manifestação do órgão competente, ou seja, o órgão ambiental estadual ou o Ministério do Meio Ambiente, acerca das pendências ou inconsistências nas informações que foram declaradas e nos documentos apresentados, será considerado inscrito para efeitos do CAR, né, e para todos os fins previstos em lei. Então, esse produtor que está inscrito, ele não vai estar sujeito às penalidades. É engraçado que ele pode inserir qualquer informação lá, embora eu faça essa comparação, mas qualquer informação que seja inserida, desde que ele complete o cadastro, ele já vai estar inscrito e não vai estar sujeito. Mas a gente recomenda que o produtor tenha o seu login de acesso, né, normalmente é por meio do CPF e senha, para estar acompanhando essas mensagens no sistema. O processo é inteirinho virtual, né? Qual que é a importância dessa inscrição no CAR? A importância da inscrição é a segurança jurídica, né? A gente está falando aqui que o ano foi bastante conturbado e os próximos tempos ainda serão, se a gente pensar que ainda vai ser um ano de eleições e tudo mais, e novas diretrizes dos órgãos ambientais, é importante que a gente pense aí na segurança jurídica. Fora isso, o crédito rural, evitar as multas e todas aquelas situações que a gente já falou aqui em várias entrevistas. Né? Bom, Pedro, você divulgou um artigo pela Scott Consultoria, onde você chama atenção para o período pós-CAR. Explica para a gente isso. Então, esse período pós-CAR, que a gente começou a definir isso de uma maneira mais... para explicar melhor para o produtor o que vai acontecer depois da inscrição. Esse pós-CAR, ele vai gerar um processo administrativo, porque está sendo feita a inscrição. Até agora nada acontece, o produtor faz a inscrição e recebe um número,
e recebe a segurança jurídica de estar inscrito. Esse período posterior vai formar um processo administrativo e aí a gente tem que partir daquele preceito conhecido, né, jurídico, de que ninguém vai ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Certo. Então, o produtor só é obrigado a fazer ou não fazer alguma coisa, no caso do CAR, pelo Código Florestal. E o que o Código Florestal obriga a fazer ou deixar de fazer? Ele obriga a cadastrar as áreas de interesse ambiental, reserva, APP, área de uso restrito, nada além disso. Então, com relação ao processo também, o que a gente fala nesse período que o CAR vai virar um processo? Que o produtor tem que lutar pelos seus direitos ali. Quais direitos? O direito ao devido processo legal, ou seja, todo processo tem um trâmite. Não pode pular etapas, não pode deixar de ouvir o produtor, notificar ele para complementar as informações. Isso também lembra mais dois princípios, contraditório e ampla defesa, ou seja, tudo que o órgão ambiental fala está errado, tem que dar o direito do produtor se defender, né? E apresentar todos os documentos. Então, são direitos que competem a qualquer processo. E o CAR, quando ele encerra agora a inscrição, vão começar a sair as notificações para o produtor corrigir as informações e aí ele precisa provar as informações por meio de perícias, parecer jurídico, mapa, o GEL. Então, por isso que eu chamo de pós-CAR. É um processo inteiro que vai ser formado no período posterior e que o produtor estava achando que o trabalho seria cadastrar, né? E que tipo de problema o produtor deve esperar nessa fase aí? Nessa fase, existe uma outra normativa que eu gostaria de citar aqui para o produtor ficar atento, que é uma instrução normativa do Ministério do Meio Ambiente, a número 2 de 2014. Essa instrução normativa, ela fala, por isso que eu falei que é importante acompanhar as mensagens no sistema do CAR. Ela vai trazer 3 mensagens. A mensagem de ativo, pendente ou cancelado. Então, feita a inscrição, é importante acompanhar no sistema qual dessas mensagens vai aparecer na tela do produtor aí. Nessas 2 últimas mensagens, a gente chama atenção. O pendente e o cancelado, esses motivos aí, eles têm que aparecer acompanhados de justificativa. O órgão ambiental tem que justificar se está pendente, por quê? Né? Com base na legislação, qual artigo, é a reserva, é a APP. Não adianta só falar está pendente e deixar o produtor sem saber por quê. E se cancelou, pior ainda. Existe mais uma outra situação jurídica que a gente chama de motivação. Toda decisão administrativa do órgão ambiental tem que ter motivação, ou seja, tem que ter um fundamento. O órgão ambiental não pode só falar, está cancelado sem explicar o motivo. Então, está vendo quantos princípios e direitos que o produtor tem nessa fase pós-CAR? Então, eu até estou profetizando, né, que essa fase seria a mais problemática, né, e será, porque o produtor vai ter que contar com o auxílio do profissional da área jurídica, da área ambiental, e acompanhar. Não adianta só deixar na mão dos profissionais contratados. É importante... Qual a recomendação que você faz para o produtor rural agora que ele tem mais tempo aí para fazer essa inscrição? A recomendação é analisar a propriedade conforme a legislação no tempo, porque a legislação ambiental ela foi modificada, né, desde 1934 em diante. Teve um código de 65, alterações em 89, em 2001. Então, em cada época existia um percentual diferente de reserva legal e uma necessidade diferente para cada bioma. A gente fala muito que até 89, olha que incrível, que não precisava ter a reserva no bioma cerrado, porque era a política da época, tinha que abrir o cerrado. Né? Então, o produtor tem que identificar no tempo em que a propriedade foi aberta, né, que eles falam aberta, suprimida, enfim, e provar todas essas situações. E há a possibilidade de vistorias a campo. O órgão ambiental vai poder ir a campo fiscalizar se essas informações estão certas. Por isso, a recomendação é fazer valer todos esses direitos na fase pós-CAR, né, que a gente falou aqui, e provar, acima de tudo, provar por documentos e perícias tudo que está sendo Você acredita declarado. Que pode ser prorrogado mais uma vez, Pedro? Bom, eu, assim, particularmente não acredito, porque os projetos de lei que estavam tramitando na Câmara já foram aprovados, né, e os que não foram aprovados acabou sendo alterado por esse novo decreto. Então, o que ia ser alterado era de 1 para 3, já foi. Então, assim, é bom contar com esse prazo até 31 de maio de 2018 mesmo. Então, essas são as nossas recomendações. Em relação à legislação ambiental, o produtor pode acompanhar? Como ele pode acompanhar essa legislação? Assim, a gente sempre acompanha o Diário Oficial da União, inclusive o site do Planalto tem um sistema que você assina pelo e-mail,
Mas com certeza os canais de informação, né, como aqui o canal do Boi e demais mídias sempre divulgam em primeira mão, até antes de sair no diário, esse decreto que publicou o CAR, antes de sair já estava publicado. E eu convido, né, também a acompanhar. A gente tem essa coluna de artigos jurídicos na Scott Consultoria e o canal do YouTube a gente está alimentando aí sempre com informação atualizada. Tá certo, Pedro. Obrigado pela presença mais uma vez aqui no Pecuária BR.